Sejam muito bem-vindos a esse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série, né, de 150 dias, 150 salmos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Hoje nós estamos no salmo de número 12 e quero dizer que eu estou aprendendo muito, tem sido uma experiência ótima, inclusive no sentido de perseverança, né, porque às vezes parece que a gente tem todo o tempo do mundo para estar gravando, para estar compartilhando, e não é bem assim. Então ter essa disciplina de estar todos os dias lendo e lendo junto com vocês é algo muito fascinante que tem me ensinado e me mostrado muitas coisas já agora, né? Então nós estamos aqui 12 dias e o Senhor tem muita coisa para falar no nosso coração. O Senhor vai estar sempre nos direcionando muita coisa. E esse final de semana eu estava conversando com a minha mãe e nós estávamos olhando a quantidade de injustiça que tem no nosso meio, né? Tanto no nosso meio social como no nosso meio evangélico. Como que às vezes a gente acha que encontrou o evangelho, às vezes a gente acha que encontrou a retidão, a misericórdia, ou a gente acha que está pregando o evangelho e a gente não está pregando o evangelho, a gente está pregando qualquer outra coisa, mas não é o evangelho. Às vezes a gente acha que está congregando em uma igreja, mas não estamos congregando, estamos fazendo outras coisas, né? Porque a verdade, ela é uma só, o evangelho, ele é um só. E não tem ramificações, é um evangelho, é uma palavra, né? Um só Deus, um só Senhor, um só amor, um só corpo, uma só cabeça, né? Então nós estávamos olhando a quantidade de pessoas que estão no orfanato, a quantidade de pastores ou membros de uma igreja, né, que não sabem o endereço do orfanato, a quantidade de pessoas que nós já conversamos e como elas são resistentes à ideia de adotar uma criança, como elas são resistentes para ajudar financeiramente, ou para ajudar com uma roupa, ou para ajudar com comida, para se mover materialmente para ajudar as pessoas, né? Quando se tem recursos, ou quando às vezes as pessoas não têm recurso, mas elas conhecem alguém que tem e podem ser essa ponte, mas acaba não se comprometendo em realmente ajudar, em ser o socorro de alguém. Talvez não financeiramente, mas às vezes você pode passar o dia ou algumas horas com a criança de alguém, ou você pode ir ao hospital e passar lá aquele momento, né, que talvez a mãe que está gerando o filho, né, não tem alguém por perto para ajudar. Muitas das vezes o pai não pode sair do serviço. Sim, existem essas realidades, as quais o pai ele não pode sair do serviço, porque senão ele vai perder a diária dele, e para a criança ter o que comer, para a esposa ter o que vestir, ele depende mesmo daquela diária. Então existem muitas realidades que a gente não sabe que existe. Existem muitas pessoas que estão esperando pelo socorro, né? E o nosso socorro é o Senhor. E o Senhor, ele nos usa. O Senhor usa pessoas para ajudar pessoas. E muitas das vezes nós até falamos que vamos fazer alguma coisa, que vamos ajudar e não nos movemos. Então nós nos colocamos em um lugar de engano, sabe? Porque a pessoa necessitada, quando você diz que vai ajudar, ela realmente espera a sua ajuda. Ela realmente espera que você... Acho que isso não deveria acontecer em um vídeo. Mas quando você diz que vai ajudar, a pessoa espera. A pessoa, quando ela entra na igreja, ela espera ser ajudada, ela espera receber uma palavra, receber uma ajuda financeira, uma ajuda psicológica, uma ajuda emocional, uma orientação, uma ajuda com alimento. As pessoas esperam isso, e a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para ser esse socorro. Então,
Davi, no Salmo de número 12, ele vai falar assim: socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Ou seja, Davi ele observa que não existe, não dá para confiar mais no ser humano. Então, eu te pergunto agora, você é alguém confiável? Porque se a gente for olhar para o cenário político do nosso país, e de muitos países, mas do nosso país, não há alguém confiável. Se a gente for olhar para igrejas, para o cenário evangélico do nosso país, não há ninguém confiável. Claro, existem algumas pessoas sim, dentro da política, que são remanescentes, existem algumas pessoas sim, mas olhando de uma maneira geral, não é uma instituição, não é algo que passa confiança. Então não é a igreja de Cristo. Porque a igreja do Senhor, a noiva do Senhor é confiável. A noiva do Senhor, ela cuida do órfão, ela cuida da viúva. Ela potencializa os jovens, ela faz com que os velhos sonhem. Ela ergue uma bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira do amado, a bandeira do Rei de Deus. Então, se a igreja que você convive, que você vive, se ela não está se movendo para um lugar de piedade, de caridade, de amor, de relevância para com aqueles que estão dentro da comunidade e para aqueles que estão fora, ela não é a igreja de Cristo. Ela não está sendo justa, ela não está sendo o socorro, ela não está sendo a igreja de Cristo. Está sendo qualquer coisa, menos a igreja de Cristo. Então ela diz assim, ó, o salmista diz assim: cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam. Venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Então você tem essa arrogância dentro da igreja, sabe? Você tem essa arrogância no meio do povo que lembrando, não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é arrogante. Uma igreja saudável não é uma igreja arrogante. Uma igreja doente, sim. Então, eles vencem pelo que falam, sabe? Os lábios são como lâminas cortantes. E pergunto, quem poderá mandar em nós? Você tem muitas igrejas que pregam, estava conversando também com minha mãe, né, que falam: o avivamento virá por nós, através de nós. Então a minha igreja está fazendo uma coisa relevante na nação, a minha igreja está fazendo uma coisa relevante no bairro. A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, não a igreja de Cristo. Então às vezes tem até uma ideia, uma ideia assim, nossa, é para Cristo, é por Cristo, quando no seu interior não é. Eu estava conversando uma vez com uma amiga e ela estava me falando que às vezes nós temos muitas canções que falam sobre amar o Senhor, sobre a alegria no Senhor, mas dentro de nós mesmos nós não temos essa alegria. E muitas canções que falam sobre depender do Senhor, mas a gente quer falar mais sobre exaltar a nossa fragilidade, a gente quer exaltar a situação ruim que a gente passou. Então, o quão feliz, a gente quer demonstrar: olha, eu passei por tal dificuldade, por tal tormento, eu passei por tudo isso, por tudo isso, por tudo isso. Nossa, olha como eu sofri, Deus é bom. No final a gente fala assim: Deus é bom. Então o nosso coração não está na grandeza de Deus, mas na dificuldade que nós passamos. Mas nós cantamos que Deus é maravilhoso, quando na verdade o nosso coração quer mostrar: olha como eu sofri, olha o que eu superei.
Olha como eu sou um coitado, né? Então a nossa língua, a nossa boca fala muita coisa. E muitas vezes isso nos convence e nos leva para um lugar de mentira, para um lugar de falsidade. Mas o versículo 5, o Senhor diz assim, ó, por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Então, meu amigo, eu não sei o que você está fazendo. Talvez você seja um necessitado e um pobre. Saiba que o Senhor ele vai te salvar. Se você deseja sair dessa situação de necessidade financeira, de pobreza financeira, Ele vai te salvar. Ele vai te resgatar. Se você anseia por isso, se você não tem dificuldades financeiras, mas tem uma dificuldade emocional ou espiritual, o Senhor ele vai te tirar dessa situação. Se você está passando por um momento de solidão, ansiedade, depressão, se você foi alguém enganado, se falaram muitas coisas para você, se você é aquela pessoa que se decepcionou com a igreja, sabe? Você saiu da igreja porque você ouviu muita coisa e nada daquilo fazia sentido ou estava dentro da Bíblia. Se você ainda não conheceu o verdadeiro Evangelho e anseia conhecer a igreja imaculada, perfeita, digna de honra, digna de confiança, você vai conhecer o Senhor, Ele vai te apresentar, Ele vai vir ao seu socorro. Ele vai te apresentar pessoas sérias, Ele vai te apresentar uma instituição que busca se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, em amar o Senhor, uma comunidade, uma instituição não, uma comunidade, uma família, uma igreja, uma eclésia. Ele vai fazer um corpo, ele vai te apresentar um corpo, você não é mais órfão. Ele vai te apresentar pessoas que são um corpo e que querem ir cada vez mais fundo em Deus. Então toda a sua decepção, se você se decepcionou com a igreja é porque você não conheceu a igreja. Se está pesado demais congregar, porque você não está congregando em uma igreja, você não está sendo parte do corpo. E o Senhor ele vai te apresentar isso. Ele vai suprir todas as suas necessidades, sejam elas materiais, financeiras, sejam elas espirituais, sejam feridas abertas. O Senhor ele vai sarar todas. Ele pode até não ter causado as feridas, mas Ele vai se comprometer em curar, porque o Senhor está mais preocupado com a sua cura do que com a sua ferida, com você ser sarado do que com o motivo que te levou a ser ferido. Então o Senhor se preocupa com a cura. No versículo 6 ele diz assim, as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata, purificada num forno, 7 vezes refinada. Então a palavra do Senhor é digna de confiança. A palavra da igreja do Senhor é digna de confiança. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata. Como a prata purificada em um forno, 7 vezes refinada. No versículo 7, Senhor, Tu nos guardarás seguro desse tipo de gente e nos livrará para sempre. Ou seja, o Senhor ele vai te livrar de pessoas que estão te enganando, de pessoas que estão te iludindo. Você vai começar a se sentindo incomodado em estar em lugares que não há verdade, porque a verdade ela não é relativa. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Então, quando você tem essa exaltação da corrupção, você tem ímpio por toda parte. E muitas vezes nós exaltamos a corrupção. Aquele jeitinho brasileiro, aquele esquema, aquele cara que você conhece. Então, continue sendo alguém íntegro. Continue sendo alguém verdadeiro. Mesmo que isso não te favoreça financeiramente. Mesmo que aparentemente isso não te torne alguém bem-quisto, alguém solicitado. Não participe, não negocie princípios, não participe de transações erradas, não se relacione com pessoas erradas. Mantenha-se no seu caminho, no caminho do Senhor, e Ele virá ao seu socorro. Amém? Que o Senhor abençoe vocês mais um dia. Nos vemos no Salmo de número 13.